E é isso, né, Ju? Estamos aqui. Vamos lá para mais um episódio do Pod Fabi. É isso. É isso, Thaís? E hoje temos convidada. Convidada especial. Convidada mais que Convidada especial. mais que especial hoje aqui conosco, a doutora Juliana. Ela veio falar de um tema que está super em voga, está super em alta e que me tocou profundamente, que é o lipedema. Ai, né, Fabi, Ju? especial são vocês, gente. Obrigada pelo convite. Eu fico, assim, extremamente honrada, porque você sempre foi um grande nome na cirurgia plástica. Obrigada, Então, Ju. estar aqui presente com você é, assim, acho que é uma honra para qualquer pessoa dentro da cirurgia plástica. E o Não lipedema- faz ela chorar, gente. Tá toda maquiada Não, Tô por maquiada, dentro. Ju. Ela não chora, não sai lágrimas, Não, saem não sai. cristais. Tem certeza. Adorei. Muito bom. Nasci pra brilhar. Nasci Fala. pra brilhar, certeza. Titi sabe disso. Nasci Muito pra bem, brilhar. Muito bem. E é isso, agora o lipedema, né? Que é uma coisa que, quando eu comecei a estudar isso, eu não tinha onde estudar. Era engraçado que parece que a gente recebe um download de vez em quando de alguma coisa do espaço, de algum lugar que a gente não sabe de onde vem. E começou isso, o lipedema, na minha vida, né? Mas antes de você começar a falar do lipedema, eu vou deixar a Thaís dar um Vamos. recado. Primeiro, vai, a gente Thaís. vai ter que entender o que é o lipedema, É, né? vai, Porque Thaís. muita gente tem e não faz a menor ideia. Menor ideia do né? que é. Mas antes de qualquer coisa, você que está aqui assistindo a gente no YouTube, não deixa de se inscrever, porque é muito importante, tanto para a gente quanto para vocês, tá? Tem um sininho aqui do lado também, que você clicando nele, você vai estar sempre recebendo toda a notificação que a gente está postando, né? Diariamente, semanalmente, você não vai deixar de receber. E também postamos tudo isso em todas as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, então não deixe de acompanhar. Caso você não consiga acompanhar 1 hora desse papo aqui muito gostoso, pode vai no assistir aí trânsito, de gente. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Vão ter várias possibilidades aí para você estar por dentro nesse assunto que você vai gostar bastante. Gente, o percentual de mulher que sofre com lipedema é uma coisa que me tocou tanto, porque Altíssimo, Fabi. é mais de 12% da população feminina Do Brasil. do Brasil. Que Nossa, é tem muito alto. lipedema e com certeza não sabe, né? É uma doença que ele é muito comum, muito comum. A gente vai colocar uma foto aqui para vocês do que é lipedema e o que é obesidade. Porque o lipedema, na verdade, ele se confunde muito com obesidade, se confunde com linfedema, né? Então, às vezes você tem linfedema associado ao lipedema, mas na grande maioria das vezes a gente tem diferenças bem gritantes entre linfedema e lipedema, né, Ju? E a dor maior das pacientes com lipedema é realmente que elas são confundidas com aquela gordinha que não se cuida. Exatamente. Eu acho que daí que vem tanto esses números que a gente fala de frustração, de números de homicídio, que acontece. São pessoas que passaram a vida toda, né? Desde a puberdade, que é mais ou menos a época que... Existem 3 épocas que são esse gatilho para fazer o lipedema. Tem a puberdade, a gestação e a menopausa. Se não teve o gatilho nessas 3 grandes fases de flutuação hormonal do estrogênio no nosso corpo feminino, nessas 3 fases, ou tem o gatilho ou vai piorando quando a gente vai passando pelas outras fases. Sim. A maioria acontece na puberdade. E aí já começa aquela adolescente, ou seja, a adolescente que já é cheia de frustração, muita coisa ali que ela está passando, que ela está desenvolvendo a maturidade, e ela começa com aquele corpo que começa a ser diferente das outras amigas. E aí ela começa a fazer dieta, que não adianta, exercício, que não adianta, e aí começam os transtornos alimentares dessas pacientes. E aí a doença, ela começa muito mais uma dor emocional, e depois vai se transformando numa dor física, e aí começa todo o lipedema, que é uma doença muito complexa. Não é só como na nossa cabeça, antigamente, que era é uma gordurinha que está ali, e você vai ali, faz uma lipoaspiração no interno de coxa ou ali no joelho, e vai resolver o problema dessa paciente. Com o lipedema não funciona dessa forma. Então, uma coisa que me chamou muita atenção é que quando a gente fala em lipoaspiração, a gente fala assim, olha, a célula que a gente retira, ela não volta. É uma célula que a gente retirou e não vai voltar mais, né? Ela não se multiplica. O adipócito, ele não se multiplica na hiperplasia. Agora, no lipedema é diferente, né, Ju? diferente. No lipedema, ela tem uma hiperplasia porque não é uma célula gordurosa normal. Ela é 50% maior que a célula comum, né? E ela se multiplica, né? O que acontece?
nós temos nos nossos adipócitos de quem tem lipedema, são receptores alterados de estrogênio. Então, quando eu tenho esse gatilho, esse receptor, enfim, ele é ativado e, de certa forma, aquilo começa a crescer. O adipócito, que é a gordura, cresce em número e cresce em tamanho. Então, é uma doença, além dela ser crônica, que ela não tem cura, mas ela tem tratamento, ela é uma doença que, se você fizer, por exemplo, uma lipoaspiração, e se você não mudar os seus hábitos de vida, aquela gordura ela vai voltar. Então, ela, além de ser crônica, ela ainda é recidivante. Então, é uma doença difícil para você fazer esse manejo dessas pacientes. Então, é uma paciente que, na verdade, ela tem que estar sempre em vigília. Sempre, É uma paciente toda. que não tem cura. Não tem. O lipedema, ele não tem cura. Não tem. Ele tem controle. Tem controle, mas assim, às vezes quando eu falo isso, que não tem cura, e a pessoa vai lá e pega esse diagnóstico como se fosse um fardo muito grande. Tipo assim, não tem cura, meu Deus. Eu vou evoluir para o grau 4, que é o grau mais avançado. Não é isso. Quando a gente fala que não tem cura, é aquela, tipo assim, beleza, não tem cura, mas agora eu sei o que eu tenho um diagnóstico e eu vou fazer de tudo para poder melhorar a minha vida e para poder essa doença não ir evoluindo. É mais ou menos assim que a gente tem que levar ao lado desse, tipo assim, não tem cura. Porque quando as pessoas escutam esse não tem cura, dói muito, né? E aí chegam essas mulheres muito fragilizadas, já da vida inteira, porque tentaram dieta, tentaram exercício, a amiga faz... E você se frustra o tempo inteiro, né? Se Porque frustra você vê a família, o amigo, o Beltrano... Por que funciona para uma e não funciona para mim? O que está acontecendo de errado comigo? E aí a pessoa se culpa muito, né? Eu pego muito gatilho de quando eu tive diabetes gestacional, que eu fazia dieta certinha, aí ficava... até o próprio Rafael, que meu marido, ficava para mim, Juliana, você está comendo? Eu falo, cara, não estou comendo, não está adiantando, porque era uma doença metabólica, era um problema que eu tinha, que eu não estava conseguindo dar conta. E é o que acontece com o lipedema, a pessoa está fazendo dieta, está fazendo as coisas, mas o organismo dela não responde de uma maneira que deveria responder. E daí vem essa culpa e vem tantos esses números de tentativas de homicídio, de suicídio. Uma em cada 8 mulheres com lipedema já tentaram suicídio. Pois é, transtornos alimentares, porque elas começam elas começam a tentar emagrecer de alguma forma. Né? Tem que emagrecer. E ficam muito frustradas. É um índice altíssimo de depressão, de ansiedade, de TDAH. Então, é o que eu digo, essa doença, ela começa muito cedo, ela começa ali na cabeça, quando aquela adolescente tem um corpo diferente das amigas e ela não consegue administrar isso. E aí, essa doença, além dela ir evoluindo emocionalmente, ela também vai evoluindo no corpo. Gente, vamos combinar, porque assim, a indústria também da moda tem que olhar para isso. Com certeza. Porque, olha só, 12% das mulheres do Brasil tem coxa grossa. Porque assim, geralmente é uma paciente com cintura fina, um abdômen bonito e quadril, coxa e panturrilha. Gente, bota. É isso que eu ia falar. Bota, por favor, gente. Olhem para. Eu até me incluo, porque eu tenho um grau aí de lipedema, que ainda vou diagnosticar isso. Sim. Mas é difícil você conseguir Muito. bota. Né? Muito. Você. E uma coisa que eu reparei, que eu até falei com a doutora, só não chega nos pés, né? Não chega. Ela Então, poupa os o pé, pés. ele fica ali, né? O pé ele fica sempre sequinho. Ele poupa os pés e poupa as mãos. Tem um sinal, então, né? ele tem o que sinal fica do torniquete, né? Um sinal que fica ali bem no tornozelo, que ali ele fica como se fosse um stop da gordura. E o pé é bem sequinho. Então, vai do quadril até o tornozelo, o tipo 3. Existem vários tipos, existem vários graus, mas esse é um tipo muito comum. E qual o maior traço, assim, para você que está vendo isso agora? Como que você pode se identificar, né? Como que elas vão se identificar podendo ter os graus ali, obviamente? Geralmente, a pessoa que tem lipedema, a paciente que tem lipedema, já é aquela pessoa que ela já, tipo assim, já é aquela mulher, na verdade, né? Que é uma doença de mulher. Quando pega em homem é uma coisa raríssima, é uma doença de mulher. Então, é aquela mulher que ela passou a vida toda querendo emagrecer e ela emagrece o abdômen, mas a perna é totalmente desproporcional. Ou o braço, porque pode ter braço também. Então, assim, se você consegue emagrecer o seu corpo inteiro e você fica totalmente magrinha no abdômen e o seu braço e a sua perna, eles não emagrecem, eles não acompanham esse seu emagrecimento, você já tem que dar um alerta. E o lipedema, ele tem outros sintomas, tá? Não precisam ter todos os sintomas para você ter o lipedema, mas ele vem acompanhado de alguns, que pode ser dor. Geralmente essas mulheres, elas têm a perna mais pesada, tem hematoma fácil. Ah, sim, porque tem a hipóxia, né? E aí tem uma vascularização um pouquinho diferente dessa célula de gordura. Sim.
E aí, até o estresse é um gatilho para fazer essas equimoses, né? O estresse é o maior gatilho que a gente tem de inflamação no nosso corpo. A gente não se dá conta disso, tá? Mas o estresse, ele pode perceber, toda mulher que está estressada, ela aparece aquelas manchas roxas que ela não sabe de onde Sim. vem. Ah, mas eu não bati, mas está roxo. Mas é isso, é o estresse que está causando ali uma inflamação maior. E aí, como você tem uma fragilidade capilar nessas pacientes, aparecem os hematomas. E aí, essa mulher vai ficando cada vez mais inflamada. Ai, meu Deus, E na gente. cabeça de todo mundo é do nada. Do nada fiquei isso assim, apareceu. do nada isso Exatamente. apareceu. E não é, E aí são essas mulheres que, se alguém tiver, então, essa dificuldade para emagrecer, a perna tá emagrecendo as pernas ou no braço, a barriga tá sequinha, pô, a perna tá cansada, eu passo o dia todo, a perna tá mais inchada. Começa a ficar atento a isso, aquela perna que dói. E não tem aquele sinal do cacifo, né? Não tem. Não tem aquele edema. Você olha, parece Não que tem tem. um edema, mas não é um Me edema. explica, Não é vai. edema. O que é sinal do cacifo? Quando você Por favor. aperta, quando você tá inchada e aperta, não fica um buraquinho? Sim. Que demora para voltar? Uhum. No lipedema, não tem isso, Não né? tem. É um edema diferente. É um edema diferente. E às vezes, quando elas vão em alguns médicos que vão examinar, os médicos geralmente apertam e falam, pô, mas não tem edema. Uhum. Então não é nada. Vai para fazer um tratamento estético. E aí a pessoa, essa paciente, essa mulher, vai em qualquer outro lugar fazer tratamento estético e começa a fazer um monte de coisa que não surte efeito, ela gasta uma montoeira de dinheiro que não surte efeito nenhum e, pelo Cada contrário, vez mais frustrada. ela vai ficando Exatamente. mais frustrada, vai gastando mais dinheiro, ela fala, cara, isso pra mim não Eu dá não certo. tenho a solução, né? Nessa vida, o que eu escuto muito no consultório, nessa vida eu não vou usar short, não dá pra mim. Aí fazem bariátrica, não adianta, porque a gordura do lipedema ela é refratária à cirurgia bariátrica, então faz a bariátrica, continua com a gordura. Então elas tentam de tudo. Sim. E aí chega um momento que, claro, que são poucas, graças a Deus, cometem um suicídio, né? Porque é Ju, uma mas frustração nem muito é grande. tão pouco, né? Porque uma em cada 8, né? Eu É. achei um índice tão alto. É muito alto. É bem né? alto. Mas, assim, em vista da quantidade de mulheres que nós temos, Sim. né? Porque, pensa, são 12% de todas as brasileiras têm isso. Então, somos muitas que temos E lipedema. por que brasileira? Tem alguma... Não, só assim, só no Brasil temos 12%. É porque a nível mundial tem isso, 11%, 12%, tá sempre ali, tá? Porque você foi para a Alemanha para Foi. estudar um pouco mais sobre lipedema, porque lá eu acho, eu não consegui essa informação, mas foram dos primeiros a falarem sobre lipedema, acho que foram os alemães, né? Uhum. Então, me conta por que você decidiu, primeiro, por que você decidiu tratar lipedema. E segundo, por que você e Rafael, que é o esposo dela, que também é cirurgião plástico, é um casal cirurgião plástico. Aqui são os dois, então uma clínica maravilhosa deles, que tem os dois juntos ali trabalhando, né, gente? Isso deve ser maravilhoso. Me conta, Ju, por que você decidiu primeiro tratar lipedema, você e Rafael, e depois por que vocês escolheram ir para a Alemanha? Foi o seguinte, a gente já trabalhava juntos, né? Já trabalhávamos juntos, fazendo cirurgia plástica. E aí chegou uma paciente se queixando, uma paciente bonita, fazia crossfit, super com a qualidade de vida muito boa, mas ela foi lá para operar mama, abdômen, e ela queria alguma coisa na perna que ela estava insatisfeita. E o que a gente faz quando tem um joelho estranho, um joelho mal definido, um interno de coxa com um pouquinho de gordura? O que a gente costumava fazer habitualmente na cirurgia plástica? Faz uma lipinho aqui no meio da coxa, faz uma lipo aqui no joelho, e o restante, não sei o que fazer. Deixa eu só um pouquinho aqui. Eu não sei o que fazer, né? Enfim. E aí, essa paciente, a gente operou o abdômen dela, ela ficou ótimo, o peito dela ficou ótimo, mas a coxa dela, ela falou assim, gente, não gostei. A gente falou, gente, eu também não. Parece que não fez nada. Parece que não fez nada, não mudou nada. Eu falei, mas olha só, eu não sei mais o que fazer. Não tenho mais. Não tenho mais o que te oferecer. Faz radiofrequência. Não sei o que fazer pra sua perna, não. Ela, olha, gente, porque eu malho muito. Eu me alimento muito bem. Aí eu falei assim, olha, eu não sei o que fazer. Aí ela mora na região dos lagos. E aí, num retorno, ela virou pra mim e falou assim, olha, eu fui drenar com uma menina que faz a drenagem na minha perna. E ela falou que eu tenho lipedema. Olha, Aí eu falei assim, lipedema? Falei assim, olha como a gente não sabe, né? depois eu vou Era contar uma- sobre isso, Era uma gente. coisa. A gente tá ficando pra trás. Muito, não Fabi. pode, gente. Muito, Fabi. As pessoas que mais fazem diagnóstico pra mim
são as esteticistas, as fisioterapeutas que fazem drenagem nas pacientes. Não Olha, são que médicos. legal. Não são médicos. Então, essas pessoas, elas estão muito mais atentas a essas mulheres porque o que acontece? O médico, eu acho que ele é a ponta disso tudo e elas são a porta. Quando a paciente chega lá reclamando da perna, ela não vai pensar, eu tô doente, eu tenho uma doença que eu preciso controlar a Gente, porque é inflamação, doença. blá, 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 Lipedema blá. é uma doença. Ela pensa o seguinte, minha perna tá feia, tá cheia de celulite. É isso que vem na cabeça dela, né? E é isso que Sim. viria na minha cabeça também, até pouco tempo atrás. E aí elas começaram a se atentar muito mais que a gente. Por quê? Porque elas faziam um monte de tratamento estético, fazia Nada. drenagem e saía todo mundo frustrado. Meu Deus. Tanto o profissional que tá fazendo, que quando você tá fazendo uma coisa Claro. séria, você fica frustrado. Óbvio, a gente quer resultado. Claro, quanto a né? pessoa também que tá fazendo esse tratamento, ela também quer um resultado. Então, uma cobrança mútua que existe ali quando você faz diversos tratamentos com a profissional. Então, ela chegou com essa informação para mim. Eu falei, lipedema? Falei, olha, eu nunca ouvi falar sobre isso, mas eu vou investigar. E aí eu vi pouquíssimas coisas sobre isso. Artigos pobres, né? Pouquíssimos. Aí eu falei, isso passou. E aí, eu e o Rafael, a gente foi fazer uma pós-graduação no Einstein. E aí, sentou um médico do meu lado, um cirurgião plástico, e virou pra mim e falou assim, minha monografia vai ser sobre lipedema. Eu falei, lipedema? De novo essa De história na minha novo? vida. É. Como é que é lipedema? Aí ele falei, olha, lá na Alemanha existe um médico que faz isso há 30 anos, que são mulheres, que tem um acúmulo de gordura muito grande na perna. E essa gordura, a gordura dói. Essa gordura é uma gordura que o marido passa a mão na perna da paciente, e ela fala, tá doendo. Então, essas mulheres cada vez mais vai acumulando gordura e só acumula na perna. Eu falei, que interessante. Falei, qual o tratamento? Ele, lipoaspiração. Falei, e é? Ele falou assim, é. Tá, beleza. Eu falei, interessante sua monografia. Passou. E aí, a gente foi atender uma outra paciente. A paciente, quando eu olhei pra ela, eu falei, gente, essa paciente tem aquilo. Tem Seu aquilo. olhar já foi mudando, Já né? começa a Eu mudar falei, o essa olhar. paciente, ela tem aquilo. Porque era, de novo, uma paciente crossfiteira. Falei, gente, essa mulher tem aquilo. E aí, foi. Aí, eu falei assim, quando ela apareceu e veio se queixando de novo dessa perna, eu falei assim, gente, eu vou ter que resolver. Agora eu já sei o que é. Mas agora, o que eu faço? Ele falou que é lipoaspiração, mas... Como que é essa lipoaspiração? Mas você tinha feito na anterior, como que é essa né? lipoaspiração? Lipoaspiração comum. E aí eu fui procurar artigos no PubMed. E era pouquíssimos artigos, sabe, difíceis, pobríssimos. Você não tinha muito artigo de técnica cirúrgica. Falei, gente, isso aqui é difícil. Quem que faz lipedema no Brasil? E aí eu comecei a procurar, eu vi que são pouquíssimas pessoas que fazem lipedema no Brasil. E não existe um curso para te ensinar a conduzir uma paciente de lipedema e te ensinar a lipoaspirar uma paciente de lipedema. Falei assim, Rafael, eu tava grávida. Falei assim, a gente vai ter que aprender. Vamos aprender com quem, então, com quem ensinou para todo mundo, com quem tá escrevendo artigo. E aí eu fui pesquisando muito artigo. E eu falei assim, gente, existe um grande mestre disso tudo, né? E aí eu fui vendo os artigos, e era o Raprich, que é um alemão que é em Munique. E aí a gente foi atrás dele e ele... Só um parênteses, grávida? Fui grávida. Gente, nós somos Guarda muito guerreiras, essa informação, gente. tá? A gente Guarda é muito aí. guerreira. Fui grávida de 5 meses. Gente, ainda caí na escada na Alemanha. Ai, meu Deus, não Mas deu acredito. tudo certo, né? Amém, Nem tá tá em tudo paz. Graças a Deus, tá em casa mamando agora. Mas tá bem. Mas assim, é isso. A gente faz muito sacrifício, né? Sim. E aí, eu fui com o Rafael pra Alemanha. A gente aprendeu, ficou lá 11 dias aprendendo com ele. E ele ensinou pra gente muita coisa. Eu sou muito grata a ele. E aí, ele ensinou muito essa parte técnica, né? Como lipoaspirar essa paciente do lipedema. Porque a lipoaspiração do lipedema ela é diferente da lipoaspiração convencional. Na lipoaspiração convencional, a gente cruza a cânula, né? E na lipoaspiração do lipedema, ela só pode ser em um sentido, né? No sentido vertical. Isso. E, assim, existe um limite do que você pode tirar. Sim. Existe como que você lipoaspira. A lipoaspiração de uma pessoa que tem lipedema não é uma lipoaspiração que você vai ali num pedacinho, vai ali em outro. Não, é uma lipoaspiração 360, né? É 360. Então, por onde que entra a cânula? Pô, é 360, mas onde que é o orifício? Onde que eu faço? Deixa aberto, não deixa aberto? Então, são muitos questionamentos que quem se preocupa em fazer com excelência quer fazer nos mínimos detalhes. Eu não queria fazer, tipo assim, eu vou fazer, não sei o que eu tô fazendo, mas eu vou fazer, vou ver o que dá. Se dá certo, eu não queria fazer desse jeito. A gente queria fazer, tipo assim, como que se faz direito. E a gente foi lá e aprendeu como que se faz direito. Maravilhoso, aí a gente veio... Não, e um intensivo bom, né? 11 dias. 11 dias. Foi. E ele é um Legal. cara extremamente humilde pelo conhecimento que ele tem.
E ele passou tudo pra gente e eu devo muito a ele. E aí ele falou assim, e aí eu até cheguei pra ele e falei assim, ô Rapricha, eu não sei nem como fazer pra te agradecer. Ele, Juliana, se você for pro Brasil e ajudar as mulheres lá do Brasil, você já tá agradecendo pra mim. Gente, Já- já gosto de você também, viu, É tão Rapricha? raro a gente escutar isso dos Não é porque, profissionais, né? gente, E que fez maravilhoso. isso tudo de graça. Me buscava no hotel, Olha, buscava em casa, sensacional. levava a gente. Então, assim, é uma pessoa que realmente ela se importa com as outras. Ele percebeu o sofrimento dessas mulheres. Por que que acontece? E a gente começou a estudar lipedema, e a gente foi vendo que existiam pouquíssimos artigos e pouquíssimos também artigos de como conduzir essa paciente, porque ela não era só uma perna com gordura aumentada. E aí você começa a estudar a fisiologia, a fisiopatologia, por que que isso acontece? E aí eu comecei a estudar, eu e Rafael, tipo assim, cara, mas por quê? Por quê? Por quê? É hormonal? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente foi indo, foi aprofundando. E aí hoje em dia a gente consegue ver essa Entender. paciente de uma maneira... uma totalidade, sabe? Tipo, ver a parte emocional dela, como que isso começa. A gente entende hoje todo, em dia. né? É um todo, é uma mulher. Então, a gente aprendeu que a gente não está tratando um lipedema. Sim, A gente está óbvio. tratando uma mulher. Entendeu? E tratar mulher é tratar isso. Mulher, você tem que tratar a doença, você tem que tratar uma mãe, você tem que tratar a esposa, você tem que tratar muita coisa. Uhum. E a mulher, a gente sabe, é sempre o alicerce da casa. Se aquela mulher tá mal, você pode casa ter inteira tá certeza mal. que aquela casa tá Não, mal. é. Se você deixa aquela mulher bem, você pode perceber, a família As dela coisas vai fluem. Tudo flui. Então, a gente começou a se envolver muito nisso e a gostar de fazer com que essa mulher, ela... mesmo que ela tenha um diagnóstico de uma doença que não tem cura, mas que ela encontrasse um caminho de poder viver a vida dela de uma maneira melhor, Gente, em paz, né? Em Com uma paz, plenitude, lógico, imagina. sem dor e principalmente sem culpa. Sim. Sem culpa. Então, a gente abraçou isso e a gente começou a fazer o lipedema. E hoje em dia, a gente consegue tratar essa mulher do início do diagnóstico, que muitas vezes, hoje em dia, a gente até tem um teste de autoavaliação, que para quem tem dúvida do lipedema, vai lá e faz o teste de avaliação, você já tem lá alta ou baixa probabilidade. Mas o curioso do lipedema não é você saber se tem ou não. O bom do lipedema é quando você descobre que tem, você desconfia que você tem, você começa a tratar isso. Por mais que você não queira fazer lipoaspiração naquele momento, ou por mais que você não queira fazer lipoaspiração nunca, a lipoaspiração ela é sempre uma opção. Mas se cuidar é uma coisa que você não tem porque opção. o autocuidado, né? E o lipedema, ele tem um tratamento clínico que deve ser feito, né? A ponta do iceberg é a cirurgia, se você quiser, né? Nem sempre esse paciente, ele é obrigado a fazer, nem querer fazer uma lipoaspiração, Não. né? Mas a gente melhora a circunferência, tira aquela célula que dói, melhora a dor. Então, melhora Melhora a a vida vida. da pessoa, né? Porque- Você vai melhorar a vida Pois dela. é, porque uma queixa que é muito frequente é isso. Doutor, olha só, o meu marido não consegue passar a mão na minha perna. E aí você... Só o toque só o já toque dói. dói. Eu vou fazer... Não consegue fazer uma modeladora, porque é uma coisa que Vai ser dói um sacrifício, demais. né? até não pode nem fazer modeladora, não pode fazer nada na perna que cause mais inflamação. E além de ser uma inflamação de membros inferiores, de pernas e de braço também, que causa dor, causa desconforto, não pode usar bota, não pode usar uma tornozeleira, tem essa questão estética, tem essa questão física de dor, tem sinais indiretos, porque essa paciente vai passando com a progressão da doença, ela vai mudando o eixo dela de força e o joelho dela vai ficando para dentro, então vai fazendo artrose de joelho. Ai, então, lá na gente. frente, uma paciente que daqui a pouco ela vai ficar com bengala. Aham. Então, assim, é muita coisa envolvida. E é uma Muita. paciente também que, atrás disso tudo, tem um porquê. Que é uma inflamação no corpo. É uma doença de baixo grau, uma doença inflamatória. E é uma doença que, além dela causar aquela... A gente sabe que um corpo inflamado, ele é um corpo muito suscetível a formar outras doenças inflamatórias. Sim. Então, a paciente que ela vai estar associada a um hipotireoidismo, é uma paciente que já TDAH, começa a associar né? TDAH, é uma paciente que ela já começa a associar diabetes, obesidade, e aí vai. E aí Vai. Mas uma coisa vai. interessante, olha, nem tudo tá perdido. Uma coisa interessante é que o paciente ele tem um baixo índice, a paciente que tem lipedema tem baixo índice de doença cardiovascular.
né, Ju? É um efeito Então, protetor do é um lipedema. efeito protetor do lipedema. Olha só, nem tudo tá perdido, Não, vai. Vamos ver o lado bom de Vamos tudo, ver o lado né? bom. Sempre tem um lado bom. Olha, E câncer parece também que tem um índice menor de câncer, de assim, desenvolver câncer. essas mulheres que têm lipedema, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? A gente tem que controlar o lado ruim e tem que focar no que é bom. São mulheres extremamente férteis que não têm dificuldade Exatamente. em engravidar. Então, assim, hoje em dia é uma doença geral nas mulheres. Ter uma dificuldade de engravidar, essa infertilidade. As mulheres com lipedema têm facilidade de engravidar. São mulheres que têm um efeito cardioprotetor muito grande. Então, são mulheres mais atraentes. Porque tem até um estudo que fala que, comparando o rosto da mulher no período pré-menstrual, que o estrogênio está alto, e depois na menstruação, que você volta a ficar normal. Então, assim, no período pré-menstrual, que o seu estrogênio está lá no alto, você fica mais atraente, o cabelo está mais bonito. E a você colipedema tá sempre atraente, Tá gente. sempre, tá Tá sempre. sempre atraente, tá Sim. sempre bem. Tem companheiros mais afetuosos que falam esse estudo. Então, tem esse lado bom também, né? Então, nem tudo tá perdido. Né? Eu acho que é a gente entender, é a gente conseguir colocar cada vez mais mulheres para entenderem que é uma doença, que não é obesidade, que você não tem que se sentir culpada por ter a coxinha mais grossa, com celulite, com uma gordura diferente, que com a drenagem não melhora, que com a atividade física não melhora, que você não consegue colocar aquela bota que você queria ou aquela calça Aquela que você determinada queria. roupa, né? É. O que a gente você vê muito, assim, entender eu acho, isso, conseguir Aham. né, e aceitar, né, e correr atrás de um tratamento, começar a porque tratar. existem os tratamentos e a gente está aqui para aprender. E eu sou uma entusiasta junto com vocês. Quero conseguir, foi o que eu te disse no início, que o Rafael, até a gente é colega, operamos no mesmo hospital. E a gente conversando, ele, que bom que você está entrando também, porque a gente precisa de gente tratando lipedema. Vocês são muito entusiastas, né? Eu falei, Rafa, não tanto quanto vocês, porque eu não quero montar uma clínica só de lipedema, eu vou continuar fazendo as minhas cirurgias estéticas, mas eu quero ser um braço para tratar, porque eu Até acho pra você que conseguir diagnosticar também, né? De muito- olhar e de é falar, muita nossa. dor, né, nessas pessoas, né? A gente, É. Thaís me mostrou que a gente recebeu agora, e olha que eu fiz uma caixinha de pergunta, Olha isso. uma caixinha de pergunta, alguém me perguntou sobre lipedema, e eu disse que nós estaríamos aqui hoje falando sobre lipedema. E essa mulher me mandou, Thaís Muito me pesado. mostrou umas fotos de automutilação, né? Porque É um grito, né? tá, É tá um grito pedindo de socorro. É um grito de socorro. Mas E eu não consigo fechar os olhos para isso. É isso. E hoje em dia, quando eu vejo uma mulher com lipedema, é claro que eu não chego na frente de todo mundo e falo, olha, você tem lipedema, que eu acho que isso é muito feio, isso é muito indelicado, isso é deselegante. Sim. Mas eu acho que, às vezes, quando você vê uma mulher com lipedema e você tem uma oportunidade de chegar para ela num canto e falar assim, você já ouviu falar sobre lipedema? Porque é isso, às vezes, era o que estava faltando, por exemplo, as pessoas que ficam te seguindo. Ninguém nunca chegou para você e perguntou sobre isso, porque às vezes é uma dor que está lá no fundo, que ela sabe que não tem mais jeito, que aquele é um biotipo, que nessa vida ela não vai mais conseguir usar short, que aquela vida para ela já era, que elas nem perguntam. Sim. Deixa E é eu falta de viver conhecimento assim, mesmo, e né? Entendeu? tudo certo. Ninguém vai resolver meu problema, entendeu? Então fica calada. Então, quando alguém aborda isso de alguma maneira, pronto, você fez isso aqui, você deu uma vírgula de lipedema e a mulher te mostrou o maior sofrimento da vida dela. Porque ela, para ela te enviar uma foto se automutilando, é o maior sofrimento da vida dela. Nossa, gente, olha, me fiquei chocada. Pois é, então se as mulheres começarem a, em primeiro lugar, saber que isso é uma doença, ter essa informação de que isso é uma doença, já vai estar um grande alívio. E, em segundo lugar, saber que tem tratamento. Tipo assim, é uma doença, beleza. Então, opa, já sei que o que eu tenho não é um biotipo. Não é uma coxa que eu herdei da minha mãe, da minha avó. Que Apesar eu tô... de ter uma Então, herança era também, né? esse Tem o ponto herança. que eu ia bater. É. Muitos das brasileiras, a gente tem muito essa genética portuguesa, europeia mesmo, tá aqui muito dentro da gente. E eu escuto muito isso, eu acho que é muito comum. De falar uma mulher, eu tenho coxa grossa que minha avó é portuguesinha, eu tenho muito bracinho de português, tenho muito perninha de português. Tem uma genética forte? Tem, é uma doença hereditária, é uma doença genética. Então, vai passando de geração a geração. Pode pular geração, pode ser que, sei lá, a mãe dela não tinha lipedema, mas ela
ela tem lipedema, Sim. passa pelo pai e o homem ele não faz essa doença, né? Muito raramente ele faz essa doença. Isso era uma outra coisa que eu ia abordar, né? O homem não tem não lipedema. Não tem lipedema. Quando o homem tem lipedema, você tem que investigar outras Outras causas, né? entendeu? Porque não é comum, não é uma coisa tipo assim, lipedema, vou tratar igual uma mulher. Não, quando o cara tem lipedema, você tem que, peraí, vamos investigar doença então hipogonadismo, hormonal, né? doença hormonal. Aí é outro tipo de investigação. Sim. Agora, mulher não. Mulher tem lipedema, você tem tratamento, mas é uma coisa que você... É comum. É uma doença comum, né? E é isso, não é raro como a gente fala, lipedema, nossa, lipedema, não era pra ser assim, e eu nem sei por que é assim. Era pra ser tipo assim, lipedema, e eu também. Porque é assim, né? Eu te falo pelo SOP. Eu tenho SOP. Pra quem não sabe, é síndrome do ovário policístico. Isso é muito comum. E às vezes a gente tem pacientes jovens que chegam lá na clínica e vão falar alguma... descobri agora que eu tenho SOP. É uma coisa como se assim, vou calma. esconder. Eu tenho SOP. Exatamente. Eu falei, fica tranquilo, eu tenho também. E, Já gente, descobri vamos com falar 14 que tem lipedema anos. e pronto. Tenho lipedema e vou tratar. É isso aí. E graças aí, a Deus, temos médicas como a doutora Juliana, doutor Rafael, como foi o alemão, que isso realmente foi incrível, né, da parte dele, de falar, não, eu tenho conhecimento, eu quero compartilhar. Exatamente, eu acho que chega no seu país e divulga. Porque eu acho que a gente tem que parar de ser egoísta. Tipo assim, eu tenho conhecimento, eu vou segurar só pra mim, não vou contar pra ninguém, porque só eu vou ser especialista daquilo. Frase da doutora Fabiana, que ela mais fala, conhecimento é o conhecimento, Tem que gente. ser compartilhado, Você tem que gente. compartilhar, sabe por quê? Porque se você tá falando pro outro colega, tipo assim, colega, olha só, você tá aí no seu estado, lipedema é isso, ajuda quem tá por aí. Tem muita gente que tá aí que tá precisando de ajuda, porque, gente... Eu e o Rafael, nós não vamos conseguir abraçar o mundo. Tá certa. Tem muita gente com lipedema, sabe? Tem muita gente que precisa ser tratada. Então, a gente tem que abrir nossa cabeça e pensar, cara, tem muita gente que tá sofrendo por aí. E por mais que eu trabalhasse 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu não conseguiria atender todo mundo, porque é muita gente. Sim. Ô, Ju, então a gente tá falando de uma doença que tem graus, né? Do grau 1 ao grau 4. Você quer explicar para elas um pouquinho de todos os graus? Quais são as principais características de... Quando a gente descobre, geralmente, descobre não, a gente já está mais no grau avançado, esse é o que é o problema, né? Mas como a doença começa no grau 1, o grau 1 é aquele que a mulher ela só tem um pouco da coxa aumentada. Minha coxa é grossa, meu braço é gordo, fica feio na foto, a panturrilha não entra uma bota... Enfim, é aquela perna que está incomodando, que está um pouco maior de volume. A gente acha que está mais inchadinho. Que está mais inchado, ou que eu vou fazer uma modeladora, que daqui a pouco isso vai melhorar. Sim. O grau 2, você já dá um segundo passo. Você já começa a observar naquela mulher aquelas ondulações, aqueles nódulos que você olha para a mulher e você fala, nossa, a perna dela tem muitos nódulos. E isso é uma característica da gordura do lipedema. A gordura do lipedema não é uma gordura lisinha, como é do nosso abdômen e tal. É uma gordura que ela é floculada, ela é cheia de flocos. Ela parece uma colmeia, é uma coisa que é diferente. Na ressonância parece como colmeia mesmo, né? Uma coisa meio... É uma coisa que é cheia de nódulos. E aí esses nódulos eles começam a crescer e aí você começa a observar pela pele aquela característica daquela doença. Você fala, essa mulher tá com muita celulite. Ou então ela tá se olhando e falando, nossa, eu tô cheia de celulite. Ou seja, é o lipedema que tá caminhando. E aí ela dá mais um passo. E aí, além dela ter essa perna aumentada, cheia de nódulos, ela começa a observar bolsões de gordura. Aí é um culote que já tá saltando, já está indo para fora um bolsão de gordura, aquele bolsão de gordura ali na panturrilha, aquele bolsão de gordura no joelho, que o joelho já perdeu totalmente a definição, e já é aquela perna que você fala, gente, não tem mais jeito. E aí, enfim, ela dá um último passo, que é o grau 4, que é o lipolinfedema, ou seja, é aquela mulher que ela tem o lipedema e ela tem também já acometimento do sistema linfático. Já é o último grau da doença e, graças a Deus, são pouquíssimas pessoas que chegam nesse último grau, tá? Mas é quando você tem o lipedema, bolsões de gordura, perna toda cheia de nódulos, grande volume e o sistema linfático acometido. Então, essa pessoa também vai ter, com a perna, com edema, aí o sinal do cacifo já vai ter dificuldade de deambulação, deambulação, né? Aí já não consegue deambular, perde as atividades diárias, já começa a ter doença de pele, porque a pele fica em cima, entendeu? Aí começa a ter um acometimento mais sério. Sim, e qual é a diferença, assim, de uma forma mais simples para todos nós entendermos, de lipedema para linfedema? O lipedema é uma doença gordurosa, tá?
uma inflamação da gordura, que a gordura vai crescendo e vai depositando onde tem esses receptores alterados, que é braço e perna. O linfedema é um problema do sistema linfático. No lipedema, eu tenho esse edema muito pouquinho, mas não porque o meu sistema linfático ele está comprometido. É porque o meu sistema linfático no lipedema, ele está lentificado. Ele não está dando conta daquela gordura e daquela confusão que está acontecendo ali, daquela inflamação que está tendo ali. Então, ele está um pouco lentificado, mas ele está dando conta, ele está funcionando. Agora, no linfedema, eu tenho acometimento do sistema linfático. Ou seja, a minha linfa está ali distribuída e o meu sistema linfático ele não está conseguindo fazer essa drenagem linfática. Então, vai acumulando fluido, vai acumulando líquido na nossa perna. E aí o pé fica inchado, que é uma coisa que não acontece no lipedema. Uma característica que chama atenção no lipedema, geralmente é bilateral, né? Bilateral. E o linfedema, ele pode ser unilateral. Na maioria das vezes... Na maioria das vezes ele é unilateral. E às vezes, mesmo você tendo um problema linfático nas duas pernas, um sistema linfático é diferente do outro. Então, às vezes, você vai ter uma perna mais inchada do que a outra, entendeu? Então, começa a ser uma coisa diferente uma da outra. Agora, o lipedema, elas são... Por mais que tenha um pouquinho de diferença de uma perna para outra, mas elas são muito semelhantes. Esse acúmulo de gordura, ele é bilateral. É uma perna que é muito igual. Isso aí. E hoje, quando chega um paciente na sua clínica e você diagnostica já com lipedema, você tem um pré-operatório? Faz algum tipo exame. de protocolo, assim, então, alguma coisa para ir mais desinflamado, de repente, para cirurgia? Com você certeza. faz? Com certeza. O tratamento inicial é clínico. É o tratamento certeza. e para a vida, né? Para a vida inteira. A gente criou um protocolo de 8 pilares para essas pacientes que têm lipedema. Então, todas essas pacientes passam por esse protocolo de 8 pilares. Não existe paciente operar inflamada. Não tem como, tá? E hoje a gente leva isso para toda a cirurgia plástica. Tudo. Para tudo. Tudo isso. que a gente vai fazer, a gente tem que fazer. Na clínica, a gente já tem também, Ju, para cirurgia estética. A gente faz protocolos. Hoje a gente tem o ACERMEV, que a gente faz todo o protocolo de preparo do paciente para a cirurgia estética, inclusive. Para se recuperar melhor. Acelera muito. Acelera muito a recuperação, a cicatrização. Essa paciente, ela volta mais rápido para o trabalho, que é uma coisa que a gente não pode perder muito tempo. E essa paciente de lipedema, ela... Por mais que ela não queira operar, ela precisa desinflamar. Porque o que acontece? Eu entendo que a dor estética é muito grande, mas ela precisa entender que o que está em jogo ali, além de ser a parte estética, é a parte também da saúde dela. Ela precisa cuidar dessa saúde dela e isso vai acabar refletindo na perna dela estética. E muitas mulheres, quando começam o tratamento, muitas, a maioria, sei lá, 100%, começa a fazer o tratamento clínico. E aí a gente vai caminhando para a cirurgia. Quando ela chega na cirurgia, ela já está 1 grau a menos do que ela estava. Sim. Então, a maioria das pessoas chegam lá no grau 3, infelizmente. Porque Nossa, já é um grau avançado, né? Chegam em grau 3. Quando a gente começou a atender, era só grau 3. Não percebia grau 2, grau 1. É porque as pessoas, de repente, não fazem o diagnóstico, né? Não faz. Não consegue se enxergar com lipedema. E às vezes ela vai, Fabi, vai no médico e aí fala, olha só, eu tô com dor na perna. Aí ele examina, faz um Doppler. Ó, não tem nada. Não vai ter nada. Não vai ter. Não vai ter nada. Então nunca vai ter solução. Nunca vai ter solução. E essa mulher vai caminhando. Pô, mas tá doendo. Minha perna tá E aí piorando. vamos combinar. E né? aí vai eu fui piorando. no médico e ele falou que eu não tenho não tem nada, então realmente... Entendeu? E aí essa mulher vai caminhando até que ela chega num momento, no grau 3, que existem mulheres que ficam desesperadas. Aí divide ali. Existem aquelas que ficam desesperadas, tipo, eu tenho alguma coisa, eu tenho que descobrir o que eu tenho. Que é a minoria. E existem aquelas que falam, cara, não tem nada, é meu jeito, vai ser minha vida para sempre, eu vou me aceitar desse jeito e a coisa vai rodando, né? E aí, quando essas que pensam, não, eu tenho alguma coisa, preciso descobrir, são essas que acabavam chegando no consultório no início, porque a divulgação do lipedema ainda é mínima. Então, a gente consegue alcançar ainda poucas pessoas. Mas, assim, com o passar do tempo, a gente já está conseguindo divulgar mais sobre lipedema. Então, a gente, graças a Deus, já está começando a pegar pacientes no grau 2, pegar paciente no grau 1. Então, isso é muito interessante, é muito mais fácil tratar. Que é para não evoluir o grau, né? Não evoluir grau, a pessoa não passa a vida toda sofrendo. Antes eu recebia pacientes de 60, 70 anos falando, olha, eu passei a minha vida inteira mexendo nessa perna. Eu fiz tudo que você possa imaginar, tudo. Fala alguma coisa aí que eu já fiz. Eu acredito, né? Tu falou, eu acredito. Eu falo, eu sei.
E hoje em dia, graças a Deus, eu tô recebendo pacientes de 30 anos, 33 anos. Aí ela fala, olha, eu já fiz de tudo. Eu falo, olha só, eu tenho certeza que já fez de tudo, mas eu tenho pacientes que já passaram 60 anos fazendo. Então, você ainda confia que vai dar certo. Doutora Ju, olha para sua câmera aqui e fala para quem está nos assistindo, que se tiver algum amigo, alguma coisa, dá um alerta aí para eles para ajudar também. É muito importante, se você conhece alguém que você acha que você tem lipedema, que você percebe que essa mulher, ela tá com alguma dificuldade, que ela tem algum tipo de frustração, por mais que ela não fale, porque é difícil a gente falar que a gente está frustrado com o nosso corpo. Chega pra pessoa e pergunta se ela já ouviu falar em lipedema. Encaminha um material de lipedema. Às vezes pode ser deselegante você chegar e falar, você tem. Difícil você chegar e falar pra pessoa, você tem diagnóstico ou não. Mas pergunta se ela já ouviu falar sobre lipedema. Porque eu tenho certeza que se encaminhar um material dela para lipedema, talvez ela olhe para aquilo e falar, olha, isso faz sentido pra minha vida. E aí ela não vai se sentir culpada e ela vai buscar um tratamento para a vida e eu tenho certeza que ela vai se sentir uma pessoa mais feliz, né? Porque ela vai dar um rumo para a vida dela. É isso. E como você disse, uma mulher feliz é um lar feliz, né? Tudo feliz. É um lar feliz, é um profissional feliz, é uma amiga tudo feliz, vai tudo, bem. né? Tudo influencia. A gente vê muito isso no dia a dia, assim, né? De grandes transformações. A gente já vê isso, né? Quando a gente faz na cirurgia plástica estética. E eu acho que realmente, assim, te convidei aqui para a gente falar sobre esse tema que vocês estão à frente aí, né? E eu acho que a gente precisa realmente alertar para trazer cada vez mulheres com menos complicações já, tendo uma vida inteira ainda para viver e a gente podendo tratá-las, né? Sem chegar no grau 3, grau 4, né? Que a gente consiga captar essas pacientes ainda no grau 1, que vai ser mais fácil. Não precisa sofrer a vida toda, não precisa ficar, sabe... Uma coisa que você falou bem no início, falando que muita gente tira uma paciente com esse diagnóstico como preguiçosa. Sim. Né? E a gente escuta muito. Quantas mulheres já não viram? Você é louca, você é preguiçosa, você é isso, você... A gente tem muito isso estrutural, né? De toda uma sociedade. A gente sempre se culpa, né? Se culpa com tudo. Então, você conseguir hoje falar aqui para elas que realmente tem um caminho, que tem uma solução. E que você não é preguiçosa, e que você não é obesa. E você, médico, quando vira uma paciente que não tá... Você tá fazendo a dieta, ela não tá fazendo efeito, ela tá falando para você que ela tá tentando, a gente também tem que acreditar no paciente. Sim. Eu fiz uma live uma vez com um amigo médico, cirurgião plástico, cirurgião ortopédico, ele falou, Juliana, eu falava para essas mulheres, emagrece, ela não consegui, emagrece. E hoje em dia eu consigo ter um olhar para ela que realmente... Olha, foi até o ortopedista. Foi o ortopedista, que eu não estava tendo. Entendeu? Olha. Então, é bom, assim, a comunidade médica também estar mais atento ao que a paciente, a gente escutar melhor o que a paciente está falando pra gente. Né? Mas, Ju, porque a gente não falava em lipedema, né? Como a gente não falava, gente, em várias outras coisas, Sim. que graças a Deus tudo vai endometriose, evoluindo. por exemplo, né? Ninguém falava. Exatamente. A gente fala muito isso aqui, a doutora é uma das poucas que batem nessa tecla, sobre a doença do silicone, síndromiase. São coisas que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, não Ninguém tinha falava. conhecimento para falar, né? Então, graças a Deus, gente, a medicina vai evoluindo. A Temos gente vai médicos evoluindo que estão se e a gente está preocupando aqui para com dizer isso, para né? vocês a evolução das coisas, Sim. né? Quais são as soluções, o que está acontecendo de ponta na medicina, o que a gente tem para fazer, o que a gente tem para ajudar cada uma de vocês. Porque o que eu sempre falo, que cirurgia plástica não é futilidade. Eu vivo tocando nesse assunto, gente, não é futilidade. Não é. A gente Tá muito trata distante, tantas muito dores, disso. né? Tantas dores. Quantas mulheres a gente pega que estão com o casamento quase destruído porque não quer ficar nua na frente do marido. Muitas. E o marido tem... Tipo assim, pô, por que não quer ficar pelada na minha frente? Sim. E não entende, tipo assim, essa mulher tá com autoestima tão baixa que acaba que tudo vai refletindo. Não é nada com o outro, né? É consigo mesmo. É com difícil. ela. Então, se você pega essa mulher e você faz uma cirurgia plástica nela da mama, do abdômen, você devolve para ela aquela autoestima. E essa mulher, ela se sente segura de novo. E aí ela vira uma nova mulher. Em casa, profissionalmente, com os filhos,
tudo. Muda tudo. Uma das Muda coisas tudo. que é muito interessante lá da nossa experiência do dia a dia, quando o paciente chega lá para a doutora Fabiana, muitas delas vêm acompanhadas dos maridos, né? Sim, E a hoje- gente ganha o depoimento deles também, Sim. sabe? Sim. E eles se sentem à vontade E eu vou de te falar, dizer, doutora... eles que me defendem, hein? Doutora, eu que fiz. Resolvi operar, operou o abdômen lipo, agora resolvi operar a mama. Vou procurar. Não, vai procurar a doutora Fabiana. Mas é isso, você devolve essa liberdade pra mulher, devolve esse brilho no olhar pra É. ela se sente bem, né? Não, é sensacional. E assim, uma das coisas que a gente fala muito, inclusive, é no pós-operatório. Já comprou uma lingerie nova? Eu vivo Sabe? falando. Vamos comprar Você uma lingerie já nova, tá com gente. espelho em casa? Porque a gente tem Gente, muitos relatos de biquíni. paciente que não tem nem espelho mais em casa, Isso, né? Que não biquíni, consegue. a galera muda de roupa, é a melhor coisa que tem. Tudo. Teve uma paciente que a gente operou, que ela fez até um vídeo no Instagram, que ela tava assim, no espelho, assim, gente, eu tô muito feliz, porque hoje é a primeira vez que eu uso roupa de tamanhos iguais. Uau. Olha, Porque eu sempre usava em cima um tamanho, M, e embaixo eu tinha que usar GG. isso é muito característico do lipedema, né? E ela falou, gente, hoje é o primeiro dia que eu uso tamanho igual, eu tô muito feliz por isso. Ô, Ju, então a gente fez lá, o paciente chega para você com um grau variado de lipedema e você vai direcionar ali o tratamento clínico, né? Tem que ter, na verdade, tem que ter uma equipe multidisciplinar, um nutrólogo, não sei se você Psicólogo. tem psicólogo, fisioterapeuta, especializado em lipedema. Que mais que a gente precisa de tratamento? Olha, o que a gente faz? Quando o paciente chega lá, ele vai sempre ser assistido. Primeiro tem essa consulta comigo, com o Rafael, mas ele tem toda uma equipe preparada para ele. Nós temos a fisioterapeuta, que é especializada em lipedema. Tem a psicóloga, que vai conversar com ela antes da cirurgia. Isso precisa estar muito bem conversado, saber como que está esse aspecto emocional dela. Tem a nutricionista, tem uma endocrinologista também que ela passa. Algumas vezes, quando ela sente alguma dor articular, ela já passa por esse meu amigo que é um ortopedista, que ele também já está especializado em lipedema. Então, todas as pacientes que eu tenho, qualquer queixa que o paciente tenha sobre lipedema, a gente tem essa equipe preparada em lipedema para atender essa paciente. Atividade física, porque também é limitada. Uhum. Se eu tenho dor, né? Se já é um grau 2 para 3, já tem um comprometimento maior. É melhor uma atividade física diferente? Tem alguma coisa que vocês indiquem? Atividade física. O que a gente precisa pensar no lipedema é que ele é uma doença que tem várias características muito comuns à doença, né? Então, uma característica que é muito comum à lipedema é ter sarcopenia, essa dificuldade em ganhar massa muscular. E, concomitante a isso, nós temos uma alteração de colágeno que faz com que nossos ligamentos sejam mais frouxos. Então, é aquela paciente que tem Elasticidade, joelho, né? tem muita elasticidade, mas tem um joelho que dói. Então, você não pode fazer nenhum tipo de exercício na academia que vá piorar essa condição do seu joelho. Você tem que fazer fortalecimento muscular. Então, existem profissionais que são especializados também em lipedema, que a gente indica, olha, tem essa pessoa, Personal tem um mesmo. personal que vai te ajudar montar para você esse protocolo, esse exercício para você saber qual exercício que você faz para você fazer uma atividade física que ao invés de melhorar a sua doença, ela vai acabar piorando. Sim. Parece que tem aquela plataforma vibratória também, É melhora, ótimo. né? É ótimo. A plataforma vibratória eu recomendo muito para quem é muito sedentário. E tipo assim, qualquer exercício que eu faça dói muito, tá difícil de me movimentar. Então a gente coloca na plataforma vibratória. Tá? Agora, aquele paciente que já está se exercitando de uma maneira ou outra, que ele consegue fazer um fortalecimento muscular, esse vai para a hidroginástica, que são exercícios aquáticos, que são maravilhosos para quem tem lipedema. Ajuda muito porque tem baixo impacto, ou fortalecimento muscular como musculação. Mas a plataforma vibratória é um ótimo aliado para a gente também. E aí, no pós-operatório, manter sempre uma alimentação ali, né, controlada. É para a vida toda, saúde, né? É saúde, mas é uma alimentação diferente, são exercícios diferentes. Então, a gente vai sempre amarrando que essa paciente, ela mude esse estilo de vida. Gente, o tratamento do lipedema não é cirúrgico. O cirúrgico é um coadjuvante, né? O tratamento do lipedema é clínico, com equipe multidisciplinar. A gente precisa, assim, entender que antes de você procurar um cirurgião plástico para fazer a lipoaspiração, por mais que a gente use hoje técnicas com tecnologia, hoje a gente tem muitos aparelhos para retração de pele, para facilitar para facilitar a retirada de gordura. A gente precisa que o paciente ele chegue na cirurgia
desinflamado. Então, o tratamento em si é um tratamento clínico, né? Tem que entender isso, porque senão todo mundo vai procurar, daqui a pouco tá todo mundo procurando cirurgia plástica para tentar resolver. Não, a doutora disse que se eu viesse aqui fazer uma lipo, ia resolver meu problema. Não é bem e não assim. é E assim. aí volta Não é pra bem assim. frustração E aí volta pra novamente, frustração, porque o resultado não vai ser bom. E ela vai voltar no ano Porque seguinte. a gente vê alguns colegas também fazendo isso. A gente já tem visto aí, como começou a falar muito em lipedema. Aí começou a virar moda, né? Aí, eu tô vendo, assim, alguns colegas já metendo o pé pelas mãos Gente, e começando a fazer toda lipo. profissão, mas isso não é novidade. Toda profissão tem os éticos e o não tanto, né? Então, se prepara, assim, vai procurar uma pessoa especializada, uma pessoa humana, sabe? Que vai se preocupar de verdade com você. Porque senão o que vai acontecer é que você vai fazer a lipoaspiração E no ano seguinte vai estar igual. vai estar igual. Aí vai E ser aí é uma um ciclo, mega né? frustração. Não, e você não sai desse você ciclo, não sai né? desse ciclo. E você vai reafirmar, tipo, gente, eu fiz até o último tratamento que tem, eu fiz e não deu certo. Aí aqui a cabeça Aí, vai pronto. não tem jeito. Porque é isso, é o tratamento definitivo, que é o único que você vai lá e consegue extrair a maioria dessas células e você consegue definir, por exemplo, um joelho. Que é uma dor Que é muito uma grande. dor muito É grande. assim, Gente, a é gente assim. mora no Rio de Janeiro, 40 assim. graus. Não tem como você ficar andando de calça e O tempo saia inteiro. longa o tempo inteiro. Não Entendeu? dá. Você acaba privando a mulher de viver. Sim. Essa mulher, ela precisa viver, ela precisa ir pra praia com os filhos no final de semana, pra piscina, fazer o que ela quiser, botar um short. Ela precisa ter essa liberdade que a mulher do lipedema não tem. Claro. Entendeu? É muito difícil quando você tá com a perna desse jeito, você tem que ficar comprando roupa cada vez maior, entendeu? Isso vai matando a gente por dentro. Tipo assim, gente, não é possível. E aí você acaba se privando. Tem uma praia, tem um churrasco. Não vou ficar em casa. E a cabeça vai Olha, piorando. a gente tem um relato de uma filha de uma paciente que operou mãe e filha, né? E aí a mãe depois contando pra gente, falando... Sabe o que eu descobri depois da cirurgia da minha filha? Que ela gosta de praia. Porque ela sempre, né? Ela fala isso, ela sempre me dava desculpas. Ah, hoje eu tô no meu período menstrual, hoje eu não tô me sentindo bem, nossa, hoje eu tenho que estudar. Ih, lembrei que tem um compromisso inadiável. E aí a mãe falando, ela falou, e aí hoje, se você vê o Instagram dela, todas as viagens que ela Pra pode praia. fazer são todas pra praia. Mas é isso, aí você devolve essa mulher a liberdade, entendeu? Então, assim, a lipoaspiração é um tratamento definitivo que ajuda muito essa paciente a dar um passo de autoestima. Ela mas ela não é o primeiro, jamais. Ela tá lá no 8º. Ele é o 8º tratamento que eu vou fazer com ela. Ele é a última coisa. Primeiro eu vou controlar essa paciente, não adianta chegar no cirurgião. E também saber que tem que permanecer, né? Permanecer, porque senão, no ano seguinte... Vai estar lá de novo. E, cara, cirurgia é um investimento de dinheiro. Sim. É investimento de tempo. Tudo. Sabe, você tá ali, você tem que se preparar, tem que preparar a família, tem que preparar o ambiente, tem que tirar férias. Então, assim, é um investimento muito grande para você pensar, eu faço uma por ano e vou lá e volto. Não é assim, né? Não é assim. Até porque tem as complicações da Exatamente, cirurgia, né? Não dá pra gente não dá pra brincar fazendo com lipo. Não dá pra brincar com Não é isso. desse jeito. Mas né? olha, de verdade, parabéns. Obrigada. E hoje, assim que ela chegou, eu falei, a doutora, e aí? E o filhote tava mamando muito. Eu falei, gente, tá com quanto tempo? 4 meses. Quando que você voltou a trabalhar lá? Ih, voltei com 1 mês. Então, de verdade, assim, isso é algo que, às vezes, quem tá nos assistindo só vê, assim, preparada, né, maquiada, bonita, falando com vocês, mas não faz ideia de tudo que tem tá por atrás, trás, né? Ju, e você já está convidada para um podcast que nós vamos falar dessa vida da cirurgia plástica, tá? Eu, você e vamos arrumar mais 2. É isso. É isso, a gente se dedica muito, né? Porque a partir do momento que você entende que isso não é só business, que não é só dinheiro, que você entende que tem muita mulher ali que está precisando da sua palavra, que está precisando ali estar com você para poder dar um rumo na vida, você acaba também abdicando um pouquinho da sua vida para poder estar ajudando os outros, né? Sim. Porque eu saí da minha licença maternidade muito cedo. Muito Eu cedo. também voltei, Roberta, há 1 mês, eu já voltei a atender. É isso, é um propósito Eu que a gente tem, entendo. que a gente não consegue largar, entendeu? A gente consegue voltar logo para poder ajudar de certa forma, porque por mais que a gente faça uma gota, é uma gotinha ali no oceano. A gente vai continuar fazendo. Entendeu? E aí uma né? gotinha já faz diferença. Faz diferença, É isso. toda a diferença. Ju, assim, parabéns. Obrigada. Adorei ter você aqui. Espero que você volte outras vezes. Já te falei, a gente
tá? Você já está convidada para um podcast que a gente vai falar da vida da mulher aí médica, da vida da mulher cirurgiã plástica, que é difícil. Eu sei que Theo e Alice estão lá esperando você, né? Mas a gente vai na batalha, vamos na luta e vamos continuar falando aí para vocês de lipedema. A gente vai deixar algumas imagens para vocês entenderem o que é lipedema, para fazer a distinção de lipedema e obesidade, para vocês entenderem o que é essa doença que atinge 12% das mulheres no Brasil. Então, se você tem uma amiga para você alertar, assistir esse podcast, passar adiante, encaminha. Vamos divulgar para as pessoas conseguirem entender que tem uma doença aí e que a gente pode ajudar, que a gente pode tratar. Com certeza. Né, Ju? Obrigada, gente. Olha, Muito Você obrigada. gostou desse prazer. espaço que você tá? Eu amei. Gostou? Tá Gente, aprovado? eu amei, tá aprovadíssimo. A gente se sente em casa Você aqui. sabe que isso aqui Que bom, foi que criado bom. pelo meu marido. Esse estúdio foi criado pelo meu marido, pelo Alberto. E porque, assim, eu queria começar a gravar, mas ele faz tudo com tanta excelência. E aí montou isso aqui que virou um grande sucesso, virou um case de sucesso. A GR Studios hoje Você viu o um tamanho case aí de da nossa sucesso. equipe. A gente tem uma Nossos equipe meninos maravilhosa. Os maravilhosos. meninos É. estão ali para ajudar a gente. Arrasam, gente. Arrasam, Gente, muito, fazem aí muito E depois. bom você gosto. também, ó, você que tá aí, Edição, que tem essa corte. vontade de ter um programa, de falar sobre qualquer programa, qualquer assunto, né? O teu nicho, eles locam isso aqui também, de manhã, de tarde, de noite. Tem vários formatos aí para eles estarem te ajudando. A gente vai deixar aqui embaixo também, tá? É o AGR Podcast, vocês vão gostar. Venham conhecer, porque é maravilhoso. Foi feito para mim, mas pode ser seu também. É meio suspeita, mas acreditem, tá? É de verdade, é de verdade. Fomos cobaias, inclusive, Né? dessa luz, entendeu? É. Fomos cobaias de tudo. E hoje Gente, a tem aí primeira uma vez eu massa. falei assim, eu não quero essa luz. Gente, essa luz é maravilhosa. Ô, gente, muda essa luz, pelo amor de Deus, que eu tô cheia de ruga. A primeira vez que eu... Ju, Porque lidar fazia com vídeo. sombra. Lidar É. com vídeo não é fácil. É. Você não Tá? tem noção, Ju. Fazia sombra, parecia todas as rugas. Eu falei assim, o que é isso? Eu não vou gravar. E aumenta o braço, e aumenta, assim, a posição. A gente, ai, Gente, mas, ó, deu hoje... tudo certo. Tá Deu maravilhoso. tudo certo. E você Todo tá mundo vai se convidada para adaptando. vir com o Rafa Com também certeza, gravar. gente. Aqui quando é um vocês espaço quiserem. ótimo para gravar, né? Vou falar com o Rafael pra gente começar Vem a aqui gravar conhecer. Muito bom. Tá bom? Vocês estão de parabéns. Obrigada, Obrigada, Ju, Ju. pela sua presença. Obrigada por estar aqui, ter deixado o Theo e Alice em casa e poder estar aqui com a gente para ensinar a mulherada, viu? Obrigada, gente. Muito obrigada. Beijo. Beijo, beijo.